Quando entrei no salão da recepção, todos os olhares se voltaram para mim. Não de admiração, mas de desprezo. Sussurros cortaram o ar como lâminas afiadas, e uma frase ecoou clara demais. O que ela está fazendo aqui? Meu nome é Marina Silva. Tenho 33 anos. E aquele momento deveria ser de celebração. Mas ali, parada na entrada do Hotel Copacabana Palace, vestindo o único vestido de festa que consegui comprar, um preto discreto que havia encontrado em uma liquidação, eu me sentia como uma intrusa em minha própria conquista. Cresci sendo a filha problemática da família Silva. Enquanto minha irmã mais nova, Beatriz, era tratada como uma princesa, eu sempre fui a que dava trabalho. Ela ganhava vestidos importados aos 16 anos. Eu usava as roupas que ela enjoava. Quando ela falava sobre seus planos de revolucionar o mundo dos negócios, nossos pais se derretiam de orgulho. Quando eu mencionava que também queria estudar administração, meu pai ria com aquela risada cruel que ainda ecoa em meus ouvidos. Marina, você precisa ser mais realista. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. O salão estava repleto de executivos, empresários e socialites. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo e garçons circulavam oferecendo champanhe em taças de cristal. Eu reconheci algumas faces da mídia especializada, gente que aparecia nas capas das revistas de negócios que eu lia religiosamente durante meus intervalos de trabalho. Foi então que vi minha família. Eles estavam em um canto privilegiado do salão, próximos ao palco principal. Minha mãe, Carla, usava um vestido azul marinho que custava mais do que eu ganhava em 3 meses. Meu pai, Roberto, ajeitava a gravata com aquele ar de importância que sempre demonstrava em eventos sociais. E ali, no centro das atenções, estava Beatriz. Minha irmã parecia uma modelo saída de uma revista. O vestido dela, um Valentino vermelho que reconheci de uma vitrine da rua Oscar Freire, realçava sua silhueta perfeita. Ela sorria para um grupo de pessoas que a cercava, gesticulando com animação, enquanto contava alguma história que certamente envolvia seu grande sucesso empresarial. A consultoria que meus pais haviam dado de presente para ela no seu 25º aniversário havia se tornado, segundo as palavras dela, um fenômeno no mercado. Beatriz não perdia a oportunidade de contar como tinha transformado uma pequena empresa familiar em uma referência nacional. Respirei fundo e caminhei em direção ao bar. Precisava de um momento para me recompor antes de enfrentar o inevitável encontro com eles. Mas não havia dado 3 passos quando uma voz familiar me alcançou. Nossa, Marina, você conseguiu um convite para este evento? Que interessante. Era a tia Márcia, a irmã mais velha da minha mãe. Ela me olhava de cima a baixo com aquela expressão que eu conhecia bem. Uma mistura de surpresa e desaprovação mal disfarçada. Oi, tia Márcia, respondi tentando manter a voz firme. Você está trabalhando aqui hoje? Que bom que conseguiu um emprego em um hotel tão chique. Ela sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Sempre admirei sua persistência. Antes que eu pudesse responder, ela já havia se afastado, caminhando em direção ao grupo onde estava minha família. Vi quando ela se aproximou da minha mãe e sussurrou algo em seu ouvido. Minha mãe olhou na minha direção e, por um segundo, nossos olhares se cruzaram. Ela desviou rapidamente, como se a simples visão de mim causasse constrangimento. Pedi um suco de laranja no bar. Não podia me dar ao luxo de ficar tonta com álcool naquela noite. E me posicionei estrategicamente próxima a uma das colunas decorativas do salão. Dali, podia observar o movimento sem chamar muita atenção. O som das conversas se misturava com a música ambiente, criando uma sinfonia de vozes que falavam sobre fusões, aquisições, mercados internacionais. Eu reconhecia a linguagem porque havia passado anos estudando aquele universo. Primeiro nos livros emprestados da biblioteca pública, depois nas aulas noturnas da faculdade que paguei com suor e sacrifício. Lembrei-me da noite em que cheguei em casa, aos 18 anos, com o formulário de inscrição para o vestibular de administração. Meu pai estava assistindo televisão na sala, e quando mostrei o papel, ele nem sequer tirou os olhos da tela. Administração?
Marina, você mal consegue organizar seu próprio quarto. Como vai administrar uma empresa? Pai, eu tenho notas boas, sempre tive, e eu realmente quero isso. Querer não é poder, filha. Você precisa conhecer suas limitações. Minha mãe, que estava passando roupa na mesa da sala, suspirou alto. Seu pai está certo, Marina. Por que você não pensa em algo mais adequado? Enfermagem, por exemplo, ou pedagogia. Mas eu quero trabalhar com negócios. Negócios são para quem tem talento para isso, disse meu pai, finalmente me olhando. Olha a Beatriz. Ela tem o dom. Você viu como ela conseguiu vender todos aqueles chocolates da escola em uma semana? Isso é talento natural. Eu tinha 15 anos na época dos chocolates. Lembrava-me perfeitamente de como Beatriz havia vendido aqueles doces. Nossa mãe havia comprado metade deles e distribuído para as amigas do clube, pedindo que comprassem o resto, por favor. Mas para minha família, aquilo havia sido uma demonstração de talento natural para vendas. Eu posso tentar, pai. Se não der certo, eu mudo de curso. E quem vai pagar essa tentativa? Minha mãe dobrou uma camisa com mais força do que necessário. Universidade não é brincadeira, Marina. Custa caro, e você não pode ficar mudando de ideia. Eu pago. Vou trabalhar e estudar. Meu pai riu. Aquela risada que me machucava mais do que qualquer grito. Trabalhar e estudar administração? Minha filha, você não tem noção do que está falando. A administração é curso para quem pode se dedicar integralmente, fazer estágios em empresas boas, ter contatos. Você acha que vai conseguir competir com filhos de empresários estudando à noite? Naquela noite, chorando no meu quarto, ouvi meus pais conversando na sala. Minha mãe dizia que eu era muito teimosa e que precisava aprender a ser mais realista. Meu pai concordava, afirmando que eu tinha sonhos grandes demais para alguém sem recursos. Mas eu insisti. Fiz o vestibular, passei em 10º lugar e consegui uma bolsa parcial. O resto eu pagaria trabalhando como faxineira em escritórios durante o dia e estudando à noite. No dia da minha formatura, 5 anos depois, nenhum deles compareceu. Ah, Marina, não deu para ir. Minha mãe havia dito pelo telefone. A Beatriz tinha uma apresentação importante na empresa, e seu pai e eu prometemos que estaríamos lá. Na mesma semana da minha formatura, Beatriz ganhara de presente dos nossos pais uma pequena consultoria em dificuldades. É um investimento no futuro dela, meu pai explicara. Ela tem o perfil certo para transformar aquela empresa. Agora, 9 anos depois, ali estava eu no evento mais importante da minha carreira profissional, observando minha família celebrar o que eles acreditavam ser o sucesso exclusivo de Beatriz. Vi quando uma mulher elegante se aproximou do grupo onde estava minha irmã. Ela gesticulava com empolgação, claramente impressionada com alguma coisa que Beatriz estava contando. Minha irmã sorria com aquele ar de modéstia falsa que eu conhecia bem. Minha filha sempre foi especial, ouvi minha mãe dizer para alguém que havia se juntado à conversa. Desde pequena, ela demonstrava um talento natural para negócios. O homem que conversava com minha mãe, um executivo de cabelos grisalhos que eu reconheci das páginas econômicas dos jornais, assentiu com interesse. É raro ver jovens tão focados nos dias de hoje. Sua filha é uma inspiração. Obrigada. Nós sempre soubemos que ela faria sucesso. É uma questão de DNA, não é mesmo? Engoli em seco. DNA. Como se o sucesso fosse uma característica hereditária que havia pulado uma geração na minha direção. Um garçom passou por mim oferecendo canapés, e aproveitei para me mover discretamente pelo salão. Queria encontrar minha mesa. Tinha certeza de que seria em algum lugar discreto, longe dos holofotes principais. Foi quando ouvi a voz inconfundível de Beatriz. Algumas pessoas realmente não sabem qual é seu lugar, não é mesmo? Ela estava falando com um grupo de jovens executivos, todos bem vestidos e com aquele ar de superioridade que o dinheiro proporciona. Uma das mulheres do grupo riu, cobrindo a boca com a mão enluvada. Imagina se ela pensa que merece estar no mesmo ambiente que a gente, comentou outra, olhando diretamente na minha direção.
Meu rosto queimou. Eles estavam falando de mim e nem se incomodavam em disfarçar. Que constrangimento para a família, sussurrou uma terceira mulher. Deve ter economizado meses para comprar essa roupa. As risadas aumentaram e senti vontade de sair correndo dali. Mas meus pés pareciam presos ao chão de mármore. Eu havia trabalhado tanto para chegar até ali, havia superado tantos obstáculos, e agora estava sendo tratada como uma impostora em meu próprio momento de glória. Beatriz me viu olhando e acenou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, Marina! Que surpresa te ver aqui! Você está trabalhando no evento? A pergunta foi feita alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Mais risadas discretas. Mais olhares de desprezo. Não, Beatriz. Eu sou uma das convidadas. Ah, que bom! Conseguiu um convite através de algum conhecido? Ela inclinou a cabeça com falsa preocupação. Você sabe que estes eventos são muito exclusivos, né? Só para pessoas... Bem, você entende. Entendi perfeitamente. Ela estava deixando claro na frente de todos que eu não pertencia àquele lugar. Eu sei exatamente por que estou aqui, respondi, tentando manter a dignidade. Claro, claro. Bem, se você quiser, pode se sentar na nossa mesa. Tenho certeza de que encontramos um lugarzinho para você. A oferta soou como uma esmola. Pior ainda, como uma humilhação pública disfarçada de gentileza. Obrigada, mas eu já tenho mesa reservada. Tem certeza? Porque eu posso falar com o organizador. Tenho uma boa relação com eles, sabe como é? Antes que eu pudesse responder, o som de um microfone sendo testado ecoou pelo salão. A cerimônia estava prestes a começar. Senhoras e senhores, pedimos que tomem seus lugares. A premiação começará em 5 minutos. Respirei fundo e me afastei do grupo. Encontrei minha mesa. Número 42, bem no fundo do salão, próxima à saída de emergência. Era uma mesa pequena, quase escondida atrás de uma das colunas decorativas. Sentei-me sozinha, observando o movimento ao meu redor. Pessoas importantes cumprimentavam-se, trocavam cartões de visita, faziam contatos que poderiam valer milhões. E ali estava eu, a filha problemática do Silva, tentando não parecer tão fora de lugar quanto me sentia. Mas uma coisa eles não sabiam. Uma coisa que descobririam em pouco tempo. Eu não estava ali por acaso. Eu não era uma intrusa. Eu era uma das protagonistas da noite. E quando meu nome fosse anunciado, quando a verdade viesse à tona, todos aqueles olhares de desprezo se transformariam em algo muito diferente. Só faltava aguardar o momento certo. O apresentador subiu ao palco. Um homem alto, de terno impecável, que reconheci como sendo o diretor-presidente de uma das maiores consultorias do país. Sua voz ecoou pelo salão através do sistema de som. Boa noite, senhoras e senhores. É com grande prazer que damos início à 15ª edição do Prêmio Empresário do Ano. O público aplaudiu educadamente. Eu mantive as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar os nervos. Da minha posição, conseguia ver parcialmente a mesa onde estava minha família. Beatriz sorria radiante, claramente esperando ser chamada ao palco a qualquer momento. Enquanto o apresentador fazia os agradecimentos de praxe aos patrocinadores, minha mente voltou aos anos de construção que me trouxeram até ali. Cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada humilhação que tive que engolir no caminho. Depois de me formar, consegui meu primeiro emprego como assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. O salário era baixo, mas eu estava determinada a ganhar experiência. Trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde e depois ia para casa estudar cursos online de gestão empresarial. Marina, você poderia organizar estes arquivos? Era o tipo de pedido que recebia diariamente. Mas eu observava tudo. Como os clientes eram atendidos, quais eram suas principais dificuldades, como os processos poderiam ser otimizados. Foi numa dessas observações que tive minha primeira grande ideia.
A empresa atendia principalmente pequenos comerciantes que tinham dificuldade para lidar com a burocracia fiscal. Eles chegavam sempre estressados, com pilhas de notas fiscais desorganizadas e prazos vencendo. Sugeri ao meu chefe que oferecêssemos um serviço de organização prévia, onde buscaríamos os documentos dos clientes e os prepararíamos antes da reunião oficial. Marina, nosso trabalho é contabilidade, não organização doméstica. Ele respondeu, sem nem considerar a proposta. Mas eu vi a oportunidade. Comecei a oferecer o serviço por conta própria, nas horas vagas. Cobrava uma taxa simbólica para organizar a documentação dos clientes antes que eles fossem ao escritório. Em 6 meses, tinha uma lista de espera de 20 clientes. Foi quando decidi dar o grande salto. Pedi demissão e aluguei uma sala minúscula no centro da cidade. Criei a Silva em Associados, um nome pomposo para o que era, na verdade, um negócio de uma pessoa só. Mas eu tinha visão. Os primeiros meses foram brutais. Eu atendia os clientes de manhã, organizava documentos à tarde e estudava à noite. Dormia 4 horas por dia e vivia à base de café e sanduíches. Mas o negócio crescia. Lembrei-me do dia em que liguei para casa para contar sobre minha empresa. Pai, abri minha própria consultoria. Silêncio do outro lado da linha. Consultoria do quê, Marina? Gestão empresarial para pequenas empresas. Ajudo eles a se organizarem, a otimizarem processos, a crescerem de forma sustentável. Ah, tá. E você tem quantos funcionários? Por enquanto sou só eu, mas... Marina, uma empresa de uma pessoa só não é empresa. É freelance. Minha euforia despencou. Pai, todo mundo começa pequeno. A própria empresa da Beatriz? A empresa da Beatriz é diferente. Ela já começou com estrutura, com clientes importantes. Isso que você está fazendo é... Como posso dizer? É mais um bico. Um bico. Minha empresa, meu sonho, meu sacrifício, reduzidos a um bico. Desliguei o telefone e chorei por 1 hora inteira naquela sala minúscula, que custava metade do meu faturamento mensal. Mas no dia seguinte, voltei ao trabalho. E continuei crescendo. Contratei meu primeiro funcionário após 8 meses. Uma jovem recém-formada em administração, tão ansiosa quanto eu havia sido. 6 meses depois, eram 3 funcionários. Depois 5. Depois 10. Em 2 anos, já tínhamos 15 clientes fixos e uma reputação sólida no mercado de pequenas e médias empresas. Mas para minha família, eu continuava sendo a filha que estava tentando alguma coisa. Enquanto isso, Beatriz era tratada como uma visionária. Ela havia transformado a pequena consultoria que ganhara dos pais em algo que ela chamava de boutique de estratégias empresariais. Atendia grandes empresas, cobrava valores altos e era constantemente citada em revistas especializadas. A Beatriz fechou um contrato de R$200 mil com uma multinacional. Minha mãe me contou orgulhosa numa das poucas vezes em que conversamos por telefone. Imagina só, 200 mil, em um contrato só. Eu não comentei que minha empresa havia faturado R$300 mil no mês anterior. Não serviria de nada. Para eles, o sucesso da Beatriz sempre seria mais importante, mais real, mais digno de admiração. Senhores, agora daremos início à primeira categoria de premiação, anunciou o apresentador, me trazendo de volta ao presente. Olhei ao redor. O salão estava em silêncio respeitoso, todos os convidados atentos ao palco. Vi minha família na mesa privilegiada e notei como Beatriz estava tensa, ajeitando o cabelo constantemente. A categoria Jovem Empreendedor do Ano reconhece profissionais com menos de 35 anos que se destacaram pela inovação e impacto social. Beatriz tinha 31 anos, eu, 33. Ambas nos encaixávamos no critério de idade, mas apenas uma de nós havia sido indicada nesta categoria. Quando o vencedor foi anunciado, um jovem de 28 anos que havia criado um aplicativo para conectar pequenos produtores rurais aos mercados urbanos, vi o leve desapontamento no rosto da minha irmã.
Nossa próxima categoria é Inovação em Gestão, continuou o apresentador. Meu coração acelerou. Esta era uma das categorias para as quais eu havia sido indicada. Esta premiação reconhece empresas que revolucionaram suas áreas de atuação através de métodos inovadores de gestão e atendimento ao cliente. As informações sobre os 3 finalistas foram projetadas na tela gigante atrás do palco. Vi o nome da minha empresa aparecer em 3º lugar. Silva em Associados. Metodologia Integrada de Gestão para PMEs. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas próximas à minha mesa me olharam com curiosidade. Na mesa da minha família, vi o momento exato em que eles perceberam meu nome na tela. A expressão de choque no rosto da minha mãe foi quase cômica. Meu pai franziu o senho, como se não conseguisse processar a informação. E Beatriz? Beatriz ficou pálida. O vencedor desta categoria é... O apresentador abriu o envelope dourado. Silva em Associados, pela criação de uma metodologia inovadora que aumentou em média 40% a eficiência operacional de pequenas e médias empresas. Meu nome foi chamado. Levantei-me lentamente, sentindo as pernas trêmulas. O salão inteiro se voltou para mim, mas agora os olhares eram de surpresa e interesse, não de desprezo. Caminhei até o palco numa espécie de transe. O apresentador me recebeu com um sorriso caloroso e me entregou uma placa dourada. Parabéns, Marina. Poderia nos contar brevemente sobre sua metodologia? Peguei o microfone, olhei para o público, centenas de pessoas importantes, incluindo minha família atônita, e respirei fundo. Obrigada. A metodologia que desenvolvemos nasceu de uma observação simples. Pequenas empresas não precisam de soluções complexas. Elas precisam de soluções eficazes. Criamos um sistema que integra gestão financeira, controle de estoque e atendimento ao cliente em uma única plataforma acessível. Aplausos respeitosos ecoaram pelo salão. E quantas empresas já implementaram sua metodologia? Atualmente, 123 empresas em todo o país. Nosso faturamento cresceu 1.200% nos últimos 3 anos. Mais aplausos, agora mais entusiasmados. Desci do palco carregando minha primeira premiação. Quando voltei à minha mesa, várias pessoas se aproximaram para me cumprimentar e pedir cartões de visita. Era como se eu tivesse me materializado do nada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a movimentação na mesa da minha família. Vi minha mãe sussurrando urgentemente com meu pai, gestos agitados, olhares confusos na minha direção. Beatriz permanecia imóvel, como se estivesse em estado de choque. Desculpe, você é a Marina Silva da Silva Indy Associados? Uma mulher elegante se aproximou da minha mesa. Sim, sou eu. Sou jornalista da revista Exame. Poderia conversar conosco depois da cerimônia? Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua metodologia. Antes que eu pudesse responder, um homem de terno azul se juntou à conversa. Marina, sou investidor de Private Equity. Sua empresa me interessou muito. Vocês têm planos de expansão? Em poucos minutos, minha mesa havia se transformado no centro de uma pequena multidão. Empresários, jornalistas, investidores, todos querendo conhecer melhor a Silva Indy Associados e sua metodologia revolucionária. Era irônico. Ali estava eu, recebendo exatamente o tipo de atenção que minha família sempre havia reservado exclusivamente para Beatriz. Senhoras e senhores, continuamos com nossa premiação, anunciou o apresentador, pedindo que todos voltassem aos seus lugares. A próxima categoria era Responsabilidade Social Empresarial. Ouvi os nomes dos finalistas sem muita atenção. Minha cabeça ainda processava o que havia acontecido. Foi quando percebi que tia Márcia havia se levantado da mesa da família e vinha na minha direção. Ela se aproximou com um sorriso forçado. Marina, querida, que surpresa maravilhosa! Nós não sabíamos que você tinha uma empresa tão importante. Oi, tia Márcia. Você poderia ter nos contado, não é? A família sempre apoia os negócios uns dos outros. Sempre apoia. Quis rir da ironia. Eu contei, tia.
Várias vezes. Ah, sim, claro. Mas você sabe como é. Não ficou muito claro que era algo tão significativo. Ela olhou ao redor, notando as pessoas importantes que ainda circulavam próximas à minha mesa. Bem, o importante é que agora sabemos. Sua mãe está tão orgulhosa. Ela estava comentando há pouco como sempre soube que você faria sucesso. Mentira descarada. Mas eu apenas sorri. Que bom saber disso. Você deveria vir na nossa mesa depois da cerimônia. Tenho certeza de que Beatriz adoraria conversar sobre negócios com você. Vocês poderiam até fazer uma parceria. Uma parceria entre minha empresa consolidada e a consultoria da Beatriz, que, segundo minhas informações confidenciais, estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. Vou pensar no assunto, tia. Ela se afastou com um aceno exagerado, claramente ansiosa para reportar nossa conversa para o resto da família. O resto da cerimônia passou numa espécie de névoa. Mais categorias foram anunciadas, mais premiações foram entregues. Recebi vários cumprimentos de pessoas que antes nem haviam notado minha presença. Mas a noite ainda reservava uma surpresa. Uma surpresa que mudaria tudo. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador quando chegamos às últimas categorias. Chegamos agora ao prêmio principal da noite, Empresário do Ano. Meu coração disparou. Esta era a premiação máxima, a que reconhecia não apenas o sucesso financeiro, mas o impacto transformador no mercado brasileiro. Esta categoria é reservada para empreendedores que não apenas construíram negócios de sucesso, mas que revolucionaram suas áreas de atuação e inspiraram uma nova geração de empresários. Na mesa da minha família, vi Beatriz se endireitar na cadeira. Ela havia voltado a sorrir, claramente convencida de que esta seria sua grande momento. Os 3 finalistas deste ano são... A primeira empresa anunciada foi uma startup de tecnologia financeira. A segunda, uma rede de restaurantes que havia expandido para 12 estados em 5 anos. E o terceiro finalista? Minha respiração parou. Silva & Associados, que em apenas 5 anos transformou-se de uma consultoria individual em uma das principais referências em gestão empresarial do país, com faturamento de 12 milhões de reais anuais e impacto direto na vida de mais de 5.000 empresários. O salão explodiu em murmúrios. Na mesa da minha família, o silêncio era ensurdecedor. 12 milhões de reais anuais. Eu nunca havia revelado publicamente o faturamento da minha empresa. Mas ali estava, projetado na tela gigante para todos verem. Inclusive minha família, que sempre me tratou como se eu estivesse brincando de empresária. O apresentador abriu o envelope final. E então, tudo mudou. O empresário do ano é... O apresentador fez uma pausa dramática. Roberto Andrade, da Fintech Solutions. Aplausos explodiram pelo salão. Eu aplaudi junto, genuinamente impressionada com a trajetória do vencedor. Roberto Andrade havia criado uma plataforma que democratizou o acesso ao crédito para milhões de brasileiros. Mas ser finalista do prêmio principal já era uma conquista extraordinária. Enquanto o vencedor recebia sua premiação, senti uma mistura de orgulho e alívio. Tinha provado meu valor no maior evento empresarial do país. Quando o apresentador anunciou o fim da cerimônia e convidou todos para o coquetel, percebi que várias pessoas se aproximavam da minha mesa novamente. Jornalistas, empresários, possíveis clientes e parceiros queriam conversar. Marina, parabéns pela indicação. Um homem de cabelos grisalhos estendeu a mão. Sou Eduardo Mendes, da revista Pequenas Empresas em Grandes Negócios. Adoraria fazer uma entrevista sobre sua metodologia. Seria um prazer, Eduardo. Posso ligar na sua empresa amanhã para agendar? Entreguei meu cartão e vi o momento exato em que ele leu o endereço. Avenida Paulista, 1200. Seu olhar mudou. Ficou mais respeitoso, mais interessado. A Avenida Paulista era sinônimo de sucesso empresarial. Meu escritório ficava no 22º andar de um dos edifícios mais cobiçados da região. Tinha vista panorâmica da cidade e custava mais por mês do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Excelente localização,
comentou Eduardo. Vocês estão lá há muito tempo? 3 anos. Antes ficávamos no centro. Mas o crescimento da empresa exigiu uma mudança. Na verdade, a mudança para a Paulista havia sido um marco pessoal para mim. Era o símbolo tangível de que eu havia chegado lá. Cada vez que entrava naquele elevador espelhado, lembrava-me da menina que estudava em biblioteca pública porque não tinha dinheiro para comprar livros. Marina! Uma voz familiar me chamou. Era minha mãe, aproximando-se com passos hesitantes e um sorriso forçado. Mãe! Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Filha, que surpresa maravilhosa! Nós não sabíamos que sua empresa estava indo tão bem. Não sabiam porque nunca perguntaram. Porque nas poucas vezes em que tentei compartilhar minhas conquistas, fui interrompida ou ignorada. As coisas têm funcionado bem. 12 milhões. Meu Deus, Marina, por que você nunca nos contou? Porque vocês nunca quiseram ouvir, pensei. Mas me limitei a dar de ombros. Vocês estavam sempre ocupados. Eduardo Mendes ainda estava ao meu lado, observando nossa interação com interesse jornalístico. Minha mãe notou sua presença e mudou completamente o tom de voz. Sempre soubemos que Marina faria sucesso, disse ela, dirigindo-se ao jornalista. Desde pequena, ela demonstrava um talento especial para negócios. Nós sempre apoiamos muito os sonhos dela. Tive que morder a língua para não explodir ali mesmo. Eduardo anotou alguma coisa em seu bloco e sorriu para minha mãe. Que lindo ter o apoio da família. Isso faz toda a diferença no mundo dos negócios. Oh, sim, família é tudo, não é mesmo? Nós sempre acreditamos nas duas meninas igualmente. Marina e Beatriz são nossas pérolas. Igualmente. A palavra ecoou na minha cabeça como uma mentira gritante. Falando em Beatriz? Minha mãe continuou. Você conhece a empresa da sua irmã? Beatriz Silva Consultoria? Ela também está fazendo um trabalho maravilhoso. Vi Eduardo franzir o senho ligeiramente. O nome não lhe era familiar, o que não era surpresa. Beatriz Silva Consultoria havia perdido relevância no mercado nos últimos anos. Claro, claro, ele respondeu educadamente. O mundo da consultoria é bem conectado. Vocês poderiam fazer uma parceria. Duas irmãs empreendedoras de sucesso, imagina só que história linda! Antes que eu pudesse responder, senti uma presença às minhas costas. Era Beatriz, aproximando-se com aquele sorriso que eu conhecia desde a infância. O sorriso que usava quando queria alguma coisa. Marina, parabéns pela indicação. Ela me abraçou de forma teatral, apertando-me com força suficiente para sussurrar no meu ouvido. Precisamos conversar. Quando se afastou, manteve as mãos nos meus ombros, como se fôssemos irmãs próximas. Eduardo, não é? Ela estendeu a mão para o jornalista. Beatriz Silva, da Beatriz Silva Consultoria. Já ouviu falar do nosso trabalho? Beatriz, tenho que admitir que não estou familiarizado com... Trabalhamos com grandes corporações. Ela interrompeu rapidamente. Estratégias de alto nível, consultoria premium, um nicho bem específico. Eduardo assentiu polidamente, mas eu vi em seus olhos que ele havia captado a diferença entre nossas empresas. Beatriz estava tentando se vender, enquanto eu havia sido convidada para ser entrevistada. Bem, preciso circular um pouco mais, disse Eduardo, guardando o bloco. Marina, entrarei em contato amanhã. Assim que ele se afastou, o sorriso falso de Beatriz desapareceu. Precisamos conversar. Agora. Estou ocupada, Beatriz. Como você pode ver, várias pessoas querem falar comigo. 5 minutos. Por favor. Havia urgência na voz dela. Olhei ao redor e vi que realmente tinha uma fila de pessoas esperando para me cumprimentar. Tá bem. 5 minutos. Ela me conduziu até um canto mais reservado do salão, próximo às grandes janelas que davam vista para Copacabana. Marina, nós não sabíamos. Sobre sua empresa, sobre o tamanho do seu sucesso. Eu sei que vocês não sabiam. Mas por que você nunca nos contou direito? Quando você falava da sua empresa, parecia algo pequeno, um negociozinho. Parecia pequeno porque vocês queriam que parecesse pequeno. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo.
Isso não é verdade. Não é. Quantas vezes você me perguntou como estavam os negócios? Quantas vezes demonstrou interesse genuíno pelo que eu estava construindo? Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sempre pensei que você estava exagerando. Quando você falava sobre clientes e contratos, parecia, sei lá, fantasioso. Fantasioso. Não é isso que eu quis dizer. É exatamente isso que você quis dizer. Vocês nunca acreditaram que eu pudesse construir algo real. Marina, isso não é justo. Não é justo? Beatriz, você ganhou uma empresa de presente no seu aniversário. Eu construí a minha do zero, trabalhando 18 horas por dia, dormindo no escritório, comendo miojo por meses. E quando eu tentava dividir minhas vitórias com a família, vocês mudavam de assunto. As palavras saíam carregadas de anos de mágoa reprimida. Olha, eu admito que talvez não tenhamos dado a atenção devida. Mas agora que sabemos... Agora que sabem o quê? Que eu não sou a filha fracassada que vocês sempre pensaram? Ninguém nunca pensou que você era fracassada. Não? Então por que meu pai disse que eu estava sonhando alto demais quando quis fazer administração? Por que minha mãe disse que eu devia conhecer minhas limitações? Por que vocês não compareceram na minha formatura? Beatriz desviou o olhar. Aquele dia, a apresentação na minha empresa era importante. Mais importante que a formatura da sua irmã? Não foi isso. Foi exatamente isso, Beatriz. E você sabe. O silêncio se instalou entre nós. Ao longe, eu podia ouvir as conversas animadas do coquetel, pessoas fazendo negócios, construindo parcerias, celebrando sucessos. Marina, Beatriz falou mais baixo. Posso te contar uma coisa? Esperei. Minha empresa não está indo muito bem. Não era novidade para mim. Através dos meus contatos no mercado, eu sabia exatamente como andavam os negócios de Beatriz Silva Consultoria. Mas fingi surpresa. Como assim? Perdi alguns clientes importantes no ano passado. A concorrência está muito acirrada. E eu... Bem, eu não tenho conseguido me adaptar às mudanças do mercado. Ela pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Eu estava pensando se você não poderia me dar algumas dicas. Ou, quem sabe até... Ela engoliu em seco. Me ajudar de alguma forma. Ali estava. A irmã, que sempre foi tratada como a prodígio dos negócios, estava pedindo ajuda para a irmã que sonhava alto demais. Que tipo de ajuda? Não sei. Talvez você pudesse indicar alguns clientes? Ou me ensinar essa metodologia que você desenvolveu. Indicar clientes. Me ensinar a metodologia que eu havia desenvolvido sozinha, sem apoio da família, trabalhando dia e noite por anos. Beatriz, você entende que minha metodologia é proprietária? É o que diferencia minha empresa no mercado. Eu sei, mas somos irmãs, não é? E talvez possamos trabalhar juntas, fazer uma parceria. Uma parceria. Onde eu colocaria minha experiência e recursos, e ela colocaria... O que exatamente? Deixa eu entender. Você quer que eu compartilhe minha metodologia e indique clientes para a sua empresa? Bem, quando você coloca dessa forma, parece... Parece o quê, Beatriz? Olha, eu não estou pedindo de graça. Podemos dividir os lucros. Dividir os lucros dos meus clientes? Nossos clientes, se fizermos uma parceria. Olhei para minha irmã. Realmente olhei. Vi o desespero mal disfarçado em seus olhos, a tensão em seus ombros, o jeito como ela mexia nervosamente com a pulseira cara que provavelmente havia comprado para impressionar neste evento. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se as posições fossem invertidas, se você fosse a bem-sucedida e eu estivesse com dificuldades, você me ajudaria? Ela não respondeu imediatamente, e sua hesitação foi resposta suficiente. Claro que sim, somos família. Família. Repeti a palavra com um tom que ela não conseguiu interpretar. Marina, eu sei que talvez não tenhamos sido as melhores irmãs no passado, mas... Não foram as melhores irmãs no passado, presente, e pelo que vejo,
Pretendem continuar não sendo no futuro. Isso não é justo. Não é justo? Beatriz, você passou anos me tratando como se eu fosse uma fracassada. Me humilhou publicamente várias vezes, inclusive hoje à noite. E agora que descobriu que eu sou bem-sucedida, quer se beneficiar do meu trabalho? Eu nunca te humilhei. Algumas pessoas realmente não sabem qual é seu lugar. Essas foram suas palavras exatas, há menos de 2 horas. Ela ficou vermelha. Eu não sabia quem você era. Exato. Você não sabia quem eu era. Nunca se importou em saber. Nesse momento, vi nosso pai se aproximando. Ele vinha com aquela expressão que eu conhecia bem. A face de quem vai resolver uma situação. Meninas, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão olhando. Claro. A preocupação dele não era comigo ou com Beatriz, mas com as aparências. Oi, pai. Marina, que surpresa incrível. Não sabíamos que sua empresa estava tão... grande. Grande. Como se tamanho fosse o único critério para medir sucesso. Pois é. Bem, o importante é que agora sabemos, e estamos muito orgulhosos. Orgulhosos. Depois de anos me ignorando, agora estavam orgulhosos. Obrigada, pai. Beatriz me contou que vocês estão conversando sobre uma possível parceria. Acho uma ideia excelente. 2 irmãs empreendedoras unindo forças. Beatriz havia corrido para contar ao papai. Claro. Na verdade, pai, não decidimos nada ainda. Ora, Marina, família é família. Temos que nos ajudar. Família é família. Engraçado como essa frase só aparecia quando eles precisavam de alguma coisa. Pai, posso te fazer a mesma pergunta que fiz para Beatriz? Se as posições fossem invertidas, vocês me ajudariam? Que pergunta é essa? Claro que sim. Mesmo se eu fosse a fracassada e Beatriz fosse a bem-sucedida? Marina, você nunca foi fracassada. Não fui? Então por que vocês nunca acreditaram em mim? Por que nunca me apoiaram? Por que quando eu dizia que queria estudar administração, vocês riram na minha cara? Meu pai olhou ao redor constrangido. Marina, baixa a voz. As pessoas estão olhando. Que se danem as pessoas, pai. Por 20 anos vocês me fizeram sentir como se eu fosse inferior a Beatriz. Como se meus sonhos fossem pequenos demais. Como se eu não tivesse talento suficiente. Isso não é verdade. É sim. E sabem o que mais? Eu provei que vocês estavam errados. Construí uma empresa maior e mais bem-sucedida que qualquer coisa que vocês imaginaram que eu seria capaz. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Meu pai e Beatriz me olhavam como se eu fosse uma estranha. Foi então que percebi algo importante. Eu realmente era uma estranha para eles. Sempre fui. E estava na hora de aceitar isso. Marina, meu pai tentou novamente, agora com um tom mais conciliador. Entendo que você esteja chateada, mas agora podemos corrigir os erros do passado. Corrigir como, pai? Me dando uma migalha da atenção que sempre deram para Beatriz? Não é isso. É exatamente isso. Vocês só estão me tratando com respeito porque descobriram que eu tenho dinheiro. Isso não é verdade, não é? Então por que nos últimos 5 anos, nas poucas vezes que nos falamos, vocês nunca perguntaram como estavam os negócios? Por que quando eu mencionava minha empresa, vocês mudavam de assunto? Nenhum dos dois respondeu. Sabem, continuei, eu passei anos esperando este momento. Esperando o dia em que vocês finalmente me veriam. Finalmente me respeitariam. Fiz uma pausa, olhando para os dois. Mas agora que chegou, eu percebo uma coisa. Eu não preciso mais da aprovação de vocês. E era verdade. Naquele momento, ali no meio do evento mais importante da minha carreira profissional, cercada por pessoas que me respeitavam pelo que eu havia construído, eu finalmente entendi que a aprovação da minha família não definia meu valor. Eu havia passado tantos anos buscando o reconhecimento deles que não percebi quando parei de precisar dele. Marina, não seja dramática, disse Beatriz, tentando soar casual. Todos cometemos erros. O importante é que agora podemos ser uma família de verdade. Uma família de verdade.
Como se antes não tivéssemos sido uma família de verdade, porque eu não era bem-sucedida o suficiente para merecer amor e respeito. Vocês sabem qual é a parte mais triste de tudo isso? Perguntei. Eles me olharam expectantes. É que eu ainda os amo. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que vocês só estão aqui porque descobriram que eu tenho dinheiro, eu ainda os amo. Vi lágrimas se formando nos olhos da minha mãe, que havia se aproximado durante nossa conversa. Mas amar não significa aceitar ser tratada como lixo, continuei. E é isso que vocês fizeram comigo durante anos. Marina, minha mãe tentou falar. Não, mãe. Deixa eu terminar. Vocês me fizeram sentir pequena quando eu era grande. Me fizeram duvidar de mim mesma quando eu deveria ter confiança. Me negaram amor quando eu mais precisava. Respirei fundo. E agora querem que eu esqueça tudo isso porque finalmente perceberam que eu valia alguma coisa? O silêncio foi quebrado pelo som do meu celular tocando. Era meu assistente. Com licença, preciso atender. Afastei-me alguns passos para atender a ligação. Era sobre um contrato importante que finalmente havia sido assinado. Mais um marco na trajetória da minha empresa. Quando desliguei e voltei, minha família ainda estava lá, esperando. Mas algo havia mudado em mim durante aquela conversa telefônica. Eu tinha uma empresa para tocar, funcionários que dependiam de mim, clientes que confiavam no meu trabalho. Tinha construído algo maior do que eu mesma, algo que impactava positivamente a vida de milhares de pessoas. E isso era infinitamente mais importante do que a aprovação tardia de uma família que só me amava pelos números da minha conta bancária. Preciso ir, disse, pegando minha bolsa. Marina, espera! Beatriz me segurou pelo braço. Não vamos resolver isso agora? Não há nada para resolver, Beatriz. Como assim? Vocês fizeram suas escolhas. Durante anos, escolheram me tratar como se eu fosse inferior. Agora eu estou fazendo a minha escolha. Que escolha? Olhei para os três. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Pessoas que deveriam ter sido meu porto seguro, mas que se tornaram minha maior fonte de dor. A escolha de seguir em frente sem precisar da aprovação de vocês. E com isso caminhei em direção à saída. Mas a noite ainda não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Estava quase chegando à saída quando alguém me chamou. Marina Silva? Virei-me e vi um homem alto, de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno impecável. Ele tinha aquele ar de autoridade que só vem com décadas de experiência no mundo corporativo. Sim, sou eu. Ricardo Tavares, da Tavares em Associados. Podemos conversar rapidamente? Tavares em Associados era uma das maiores firmas de consultoria empresarial do país. Ricardo Tavares era uma lenda no mercado. Havia começado do zero e construído um império que atendia grandes corporações multinacionais. Claro, seria uma honra. Primeiro, parabéns pela indicação. Muito merecida. Obrigada. Na verdade, queria falar sobre sua empresa. Temos acompanhado o crescimento da Silva em Associados há algum tempo. Meu coração acelerou. Se Tavares em Associados estava me acompanhando, significava que eu havia chegado no radar dos grandes players do mercado. Sério? Completamente. Sua metodologia para PMEs é revolucionária. E mais importante, é escalável. Ele fez uma pausa, me estudando. Tenho uma proposta para você. Antes que pudesse responder, senti uma presença às minhas costas. Era Beatriz, obviamente tentando escutar nossa conversa. Desculpe, ela disse, se aproximando com aquele sorriso encantador. Sou Beatriz Silva, irmã da Marina. Beatriz Silva Consultoria. Ricardo assentiu educadamente, mas manteve sua atenção em mim. Que coincidência, ele comentou. 2 irmãs no mesmo ramo. Nós sempre trabalhamos muito próximas. Beatriz mentiu descaradamente. Na verdade, estamos pensando em fazer uma parceria oficial. Olhei para ela com incredulidade. 2 minutos atrás eu havia deixado claro que não tinha interesse em qualquer tipo de sociedade, e agora ela estava mentindo para um dos empresários mais importantes do país. Interessante,
Ricardo respondeu, mas seu tom deixava claro que ele não estava muito convencido. Bem, Marina, gostaria de marcar uma reunião para discutirmos minha proposta? Com certeza. Ótimo. Minha assistente entrará em contato amanhã. Ele me entregou seu cartão pessoal. Não o cartão corporativo comum, mas um cartão especial, dourado, que eu sabia ser reservado apenas para contatos de altíssimo nível. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, ele disse, apertando minha mão. Tenho certeza de que faremos grandes negócios juntos. Assim que Ricardo se afastou, Beatriz me encarou. Que proposta era essa? Não sei ainda. Ele disse que quer marcar uma reunião. E você vai incluir nossa parceria na conversa, certo? Beatriz, que parceria? Eu não concordei com parceria nenhuma. Mas você vai pensar, não vai? Marina, isso é importante para mim. Importante para ela. Como sempre, tudo era importante para Beatriz. Vou pensar. Menti. Apenas para encerrar a conversa. Caminhei novamente em direção à saída, mas fui interceptada por mais pessoas querendo conversar sobre negócios. Em 15 minutos, recebi 5 propostas de parcerias, 3 convites para palestras e 2 pedidos de entrevista. Era surreal. Eu havia passado anos sendo invisível para minha própria família, e agora estava sendo disputada pelos maiores nomes do mercado brasileiro. Finalmente consegui chegar ao saguão do hotel. Estava esperando meu carro quando meu celular tocou. Era Carlos, meu sócio-diretor e melhor amigo desde os tempos de faculdade. Marina, vi as fotos do evento nas redes sociais. Você arrasou. Oi, Carlos. Foi uma noite interessante. Interessante como? Minha família descobriu o tamanho real da empresa. Ah, Carlos conhecia toda a história. Havia sido ele quem me convenceu a aceitar a indicação para o prêmio, mesmo sabendo que minha família estaria presente. E como foi? Exatamente como você disse que seria. Agora, de repente, todos me amam e querem se beneficiar do meu sucesso. Sinto muito, Marina. Não sinta. Na verdade, foi libertador. Finalmente entendi que eu não preciso da aprovação deles. Que bom! E como foi a premiação em si? Incrível! Ganhei na categoria Inovação em Gestão e fui finalista para Empresário do Ano. Caramba! Isso é fantástico! E tem mais. Ricardo Tavares quer marcar uma reunião comigo. Silêncio do outro lado da linha. Ricardo Tavares da Tavares em Associados? Sim. Marina, você sabe o que isso significa? Eu sabia. Tavares em Associados não marcava reuniões com pequenas empresas. Se Ricardo queria conversar comigo, era porque tinha uma proposta grande, muito grande. Significa que nossa empresa chegou onde queríamos chegar. Mais que isso, significa que você chegou onde merecia estar. Desliguei o telefone com um sorriso. Carlos sempre soube me fazer sentir melhor. Meu carro chegou e eu estava prestes a entrar quando ouvi meu nome sendo chamado novamente. Marina! Era minha mãe, correndo pelo saguão com os saltos altos fazendo barulho no mármore. Mãe, o que você está fazendo? Vim te dar parabéns, de verdade desta vez. Ela estava ofegante. Claramente havia corrido atrás de mim. Obrigada. Marina, eu preciso te contar uma coisa. Havia algo diferente no tom da sua voz. Algo que me fez parar de tentar entrar no carro. O que é? Posso entrar no carro com você? É importante. Hesitei. Após anos de desencontros e mágoas, a última coisa que eu queria era prolongar aquela conversa. Mas algo na expressão dela me convenceu. Tá bem. Entramos no carro e pedi para o motorista dar uma volta pela cidade. Minha mãe ficou em silêncio por alguns minutos, claramente organizando os pensamentos. Marina, o que eu vou te contar vai doer, mas você precisa saber. Meu estômago se contraiu. Mãe, do que você está falando? Sobre a empresa da Beatriz. Sobre como ela conseguiu os primeiros clientes. Como assim? Minha mãe respirou fundo. Você lembra quando seu pai e eu compramos aquela consultoria para ela? Lembro. A empresa já tinha alguns clientes, pequenos, mas estáveis. Era isso que a tornava atrativa.
Ela vinha com uma carteira já formada. Eu sei disso. O que você não sabe é de onde vieram os clientes grandes. Esperei ela continuar. Marina, sua irmã usou seu nome para conseguir contratos. Como assim usou meu nome? Ela dizia para os clientes em potencial que vocês eram sócias, que você era a sócia silenciosa da empresa, responsável pela parte técnica. Senti o mundo girar ao meu redor. Ela fez o quê? Beatriz contava que você havia desenvolvido metodologias revolucionárias, mas que preferia ficar nos bastidores. Dizia que a experiência e o conhecimento técnico vinham de você. Minha mente correu, tentando processar a informação. Mãe, isso não faz sentido. Na época, eu estava começando minha própria empresa. Mal tinha clientes. Eu sei. Mas Beatriz inventou uma história. Disse que vocês haviam estudado juntas, desenvolvido projetos em conjunto na faculdade e que você havia criado sistemas inovadores que ela aplicava na prática. E os clientes acreditaram? Acreditaram porque ela mostrava resultados. E os resultados eram bons porque... Minha mãe pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Por que o quê, mãe? Porque ela copiou sua metodologia. O carro parou num sinal vermelho, mas eu mal notei. Estava tentando absorver o que minha mãe estava me contando. Como ela copiou minha metodologia se naquela época eu mal tinha uma metodologia estruturada? Você lembra das vezes que ela te visitava no seu escritório? Quando você ainda ficava naquela salinha no centro? Lembrava. Beatriz havia aparecido algumas vezes, sempre com desculpas como estava passando por aqui ou queria ver como você estava. Ela fotografou seus materiais, suas anotações, seus processos, tudo. Senti uma raiva crescendo no peito. Ela me roubou. Marina! Ela literalmente roubou meu trabalho e ainda usou meu nome para vender. Eu sei, e está pior. Como pode estar pior? Ela continua fazendo isso. O que você quer dizer? Beatriz está dizendo para os clientes dela que vocês são parceiras secretas, que sua empresa é na verdade uma extensão da empresa dela. Agora, eu estava vendo vermelho. Ela está usando meu sucesso para salvar a empresa dela? Sim. E pior, alguns clientes acreditaram tanto nessa história que cancelaram contratos com ela quando souberam que não era verdade. Como assim souberam que não era verdade? Alguns empresários do evento de hoje conhecem você pessoalmente. Quando Beatriz tentou vender a história da parceria, eles questionaram. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Minha mãe parou de falar e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Por que você está me contando isso agora? Porque eu testemunhei uma conversa que você precisa saber. Que conversa? Entre Beatriz e seu pai, há 20 minutos depois que você saiu. Meu coração disparou. Eles estão planejando processar você. Me processar por quê? Por uso indevido da marca Silva. Beatriz quer alegar que vocês criaram a metodologia juntas e que você está usando indevidamente o nome da família. Não consegui falar. A audácia era tamanha que eu estava sem palavras. Marina, tem mais. Mais o quê? Ela quer forçar uma fusão das empresas, com ela como CEO e você como diretora técnica. Ela perdeu completamente o juízo. Eu tentei argumentar, mas seu pai está apoiando ela. Ele disse que família deve permanecer unida e que essa seria a melhor solução para todos. Olhei pela janela do carro, vendo as luzes da cidade passarem. Estava tentando processar tudo o que havia escutado. Por que você está me contando isso? Porque eu assisti minha filha construir um império sozinha, enquanto eu fingla que ela não existia. Porque você merece saber a verdade. Havia lágrimas nos olhos da minha mãe. E porque, depois de hoje, eu finalmente entendi quem você realmente é. E quem eu sou? Você é tudo o que eu sempre quis que a Beatriz fosse, mas nunca tive coragem de admitir. O silêncio no carro era pesado. Marina, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas... Você pode me perdoar? Olhei para minha mãe. Realmente olhei. Vi uma mulher cansada que havia passado anos apoiando a filha errada e agora estava tentando corrigir seus erros. Mãe, perdão é uma coisa, confiança é outra. Eu entendo.
Você passou anos me fazendo sentir inadequada. Você e papai e Beatriz. Anos me tratando como se eu fosse a filha problema. Eu sei. E agora que descobriu que eu sou bem-sucedida, quer consertar tudo com uma conversa? Não. Eu sei que vai levar tempo. Muito tempo. Talvez você nunca me perdoe completamente, e eu entenderia. Ela limpou as lágrimas que corriam pelo rosto. Mas eu precisava que você soubesse que eu finalmente enxerguei. Finalmente vi quem você realmente é. E quem eu sou, mãe? Uma mulher extraordinária, uma empresária brilhante, uma filha que eu deveria ter apoiado desde o primeiro dia. As palavras que eu havia esperado a vida inteira para ouvir finalmente chegaram. Mas chegaram tarde demais para apagar anos de rejeição e dor. Obrigada por me contar sobre os planos deles. Disse finalmente. O que você vai fazer? O que eu sempre fiz. Vou me defender. Marina. Mãe, eu preciso de tempo para processar tudo isso. A revelação sobre Beatriz, sobre papai, sobre você. Eu entendo. Posso te levar de volta ao hotel? Claro. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Quando chegamos ao Copacabana Palace, minha mãe hesitou antes de sair do carro. Marina, posso te dar um conselho? Pode. Não deixe que eles te diminuam. Você construiu algo extraordinário. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não vou deixar. E Marina? Sim? Eu te amo. Sempre amei. Eu só não soube demonstrar direito. Ela saiu do carro e se afastou rapidamente, como se estivesse com medo de mudar de ideia sobre tudo que havia me contado. Fiquei ali parada por alguns minutos, no banco de trás do carro, tentando organizar meus pensamentos. Beatriz havia usado meu nome e meu trabalho para construir a reputação dela. Havia mentido para clientes, roubado minha metodologia, e agora queria processar-me para forçar uma fusão das nossas empresas. E meu pai estava apoiando esse plano. Peguei meu celular e liguei para Carlos. Marina, aconteceu alguma coisa? Carlos, preciso que você me encontre no escritório. Agora. São quase meia-noite. É urgente. E chame nossa advogada também. Nossa advogada? Marina, o que aconteceu? Descobri algumas coisas que vão mudar tudo. Estou indo. Desliguei e pedi para o motorista me levar para a Avenida Paulista. Durante o trajeto, minha mente fervilhava. Estava começando a entender algumas coisas que nunca haviam feito sentido antes. Como Beatriz havia conseguido crescer tão rapidamente nos primeiros anos. Como ela sempre parecia ter respostas para problemas complexos sem ter a experiência necessária. Como alguns clientes grandes haviam surgido do nada em sua carteira. Ela havia construído o sucesso dela em cima do meu trabalho. E agora que seu castelo de cartas estava desmoronando, queria me usar como tábua de salvação. Mas havia um problema no plano dela. Eu não era mais a menina insegura que aceitava ser tratada como inferior. Eu havia me tornado uma empresária experiente, com recursos e contatos para me defender. E eu ia me defender. Quando chegamos ao meu prédio, subi direto para o 22º andar. O escritório estava escuro. Mas eu conhecia cada canto daquele lugar. Havia passado noites inteiras ali, construindo o que hoje era uma das consultorias mais respeitadas do país. Liguei as luzes e me dirigi para meu escritório particular. Nas paredes, diplomas e certificações contavam a história da minha jornada. Na estante, livros de gestão empresarial que eu havia devorado durante anos de estudo autodidata. E na mesa, meu computador, onde estava armazenado tudo. Todos os contratos, todas as metodologias, todos os registros que comprovavam que eu havia construído aquela empresa sozinha. Carlos chegou 15 minutos depois, acompanhado por doutora Patrícia, nossa advogada corporativa. Marina, você está bem? Carlos me olhava preocupado. Estou, mas preciso contar para vocês o que descobri. Relatei toda a conversa com minha mãe. A cada revelação, via a expressão de incredulidade crescer no rosto de ambos. Espera, disse doutora Patrícia quando terminei. Ela usou seu nome para conseguir clientes sem sua autorização? Exato. E copiou sua metodologia? Sim. Marina,
Isso é crime. Uso indevido de marca, concorrência desleal, apropriação indébita. Eu sei, mas não é isso que me preocupa agora. O que te preocupa? Eles estão planejando me processar primeiro, para forçar uma fusão das empresas. Carlos bateu o punho na mesa. Que filho da... Desculpa, Marina. Mas isso é absurdo. É estratégico, corrigiu doutora Patrícia. Se eles entrarem com uma ação alegando que vocês desenvolveram a metodologia juntas, podem conseguir uma liminar que impeça você de usar seus próprios processos. Mesmo sendo mentira? No início, sim, até que se prove o contrário em juízo, e isso pode levar anos. Carlos se levantou e começou a andar pela sala. Marina, eles podem paralisar nossa operação. Ou podem tentar. Como assim podem tentar? Sorri pela primeira vez em horas. Porque eu tenho algo que eles não sabem que eu tenho. O quê? Prova de tudo. Abri meu computador e acessei uma pasta específica no servidor da empresa. Vocês se lembram de quando implementamos o sistema de backup automático de todos os documentos da empresa? Sim, respondeu Carlos. Foi há 2 anos. Na verdade, eu tenho backup de tudo desde o primeiro dia. Toda a versão de toda a metodologia, todo o e-mail, toda a anotação, tudo datado e carimbado digitalmente. Mostrei na tela as pastas organizadas cronologicamente. Aqui estão todas as minhas anotações originais, anteriores às visitas da Beatriz ao meu escritório antigo. Aqui estão as versões originais das metodologias, com data de criação. E aqui, abri outra pasta. Aqui estão as gravações. Gravações? Do sistema de segurança do escritório antigo. Todas as vezes que Beatriz esteve lá, fotografando meus materiais. Doutora Patrícia se aproximou da tela, incrédula. Marina, você tem isso há quanto tempo? Desde sempre. Eu sempre fui paranoica com backup e segurança. E por que nunca usou? Porque eu não queria destruir minha irmã. Eu pensava que talvez ela estivesse apenas se inspirando no meu trabalho. Se inspirando? Carlos estava indignado. Marina, ela te roubou? Eu sei disso agora. Doutora Patrícia estava analisando os arquivos. Marina, com essas evidências, não só você pode se defender, como pode processar ela por tudo o que falamos. E mais, acrescentei. Posso provar que ela usou meu nome sem autorização para conseguir contratos. Como? Porque alguns dos clientes dela gravaram as conversas. É prática comum no mundo corporativo. Abri meu e-mail e mostrei mensagens que havia recebido ao longo dos anos. Periodicamente, eu recebia e-mails de empresários perguntando sobre minha parceria com Beatriz Silva Consultoria. Eu sempre respondia que não tínhamos parceria, mas guardei todas as conversas. E os clientes? Alguns ficaram constrangidos, outros curiosos. Mas todos confirmaram que Beatriz havia dito que éramos sócias. Carlos balançou a cabeça. Marina, sua irmã não é só desonesta. Ela é burra. Como ela pensou que poderia fazer isso sem ser descoberta? Porque ela sempre me subestimou. Para ela, eu era a irmã fracassada que nunca daria problema. Bem, disse doutora Patrícia. Ela estava muito enganada. Passamos as próximas 2 horas organizando todas as evidências. Era material suficiente não apenas para me defender, mas para destruir completamente a reputação profissional de Beatriz. Marina, disse Carlos quando terminamos. Você percebe que com isso você pode acabar com a empresa dela? Percebo. E você vai fazer isso? Olhei pela janela do escritório para a cidade que dormia lá embaixo. São Paulo, a cidade onde eu havia construído meu império, onde havia transformado sonhos em realidade trabalhando 18 horas por dia. Vou fazer o que for necessário para proteger o que eu construí, mesmo que isso signifique destruir sua irmã? Carlos, minha irmã tentou me destruir primeiro, durante anos. A diferença é que ela não conseguiu. Doutora Patrícia fechou seu laptop. Marina, preciso que você saiba. Se decidirmos entrar com uma ação contra ela, não tem volta. Isso vai virar uma guerra. Eu sei. Sua família inteira vai ficar contra você. Minha família já estava contra mim.
A diferença é que agora eu tenho como me defender. E você está preparada para as consequências? Pensei na pergunta. Estava preparada para perder definitivamente qualquer chance de reconciliação com meu pai e Beatriz? Estava preparada para enfrentar uma batalha judicial que poderia durar anos? Doutora Patrícia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se alguém tentasse destruir sua empresa usando mentiras e roubando seu trabalho, você ficaria de braços cruzados? Jamais. Então você tem sua resposta. Carlos sorriu pela primeira vez na noite. Marina, você sabe que eu sempre admirei sua determinação. Mas hoje eu descobri uma coisa nova sobre você. O quê? Você não é só determinada. Você é implacável quando necessário. Tinha razão. Eu havia passado anos sendo a filha boazinha, tentando conquistar amor através da submissão. Mas aquela Marina havia morrido naquela noite. A Marina que estava ali agora era uma empresária experiente, que havia construído um império e não permitiria que ninguém o destruísse. Nem mesmo a própria família. Doutora Patrícia, prepare os documentos. Amanhã cedo quero que você entre com uma ação contra Beatriz Silva Consultoria, por uso indevido de marca, concorrência desleal e apropriação indébita. E se eles entrarem com uma ação contra você primeiro? Não vão ter tempo. Como você tem certeza? Porque eu vou fazer algo que eles não esperam. O quê? Sorri, e pela primeira vez em muito tempo, senti-me completamente no controle da situação. Eu vou contar a verdade. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã. Não havia conseguido dormir direito, mas não era por nervosismo. Era por adrenalina. Hoje seria o dia em que eu tomaria o controle total da situação. Cheguei ao escritório às 6h30. Carlos já estava lá, junto com a doutora Patrícia e 2 assistentes jurídicos. Marina, os documentos estão prontos, disse a advogada. Podemos protocolar a ação a qualquer momento. Ótimo. Mas antes, preciso fazer algumas ligações. Sentei-me na minha mesa e peguei a agenda. Tinha os contatos de 3 jornalistas especializados em economia, 2 blogueiros influentes do mundo empresarial e o diretor de comunicação da Associação Comercial. Minha primeira ligação foi para Eduardo Mendes, da revista Pequenas Empresas em Grandes Negócios. Eduardo, Marina Silva. Você disse que queria fazer uma entrevista comigo. Marina, claro, seria fantástico. Quando você tem disponibilidade? Hoje, mas não vai ser uma entrevista comum. Como assim? Tenho uma história que pode interessar sua revista. Uma história sobre ética empresarial, uso indevido de marca e como algumas pessoas constroem sucesso em cima do trabalho dos outros. Silêncio do outro lado da linha. Marina, você está falando sério? Completamente. E tenho documentos, gravações e evidências para comprovar tudo. Posso estar aí em 1 hora. Perfeito. Minha segunda ligação foi para Roberto Silva, blogueiro do mundo dos negócios, que tinha mais de 200 mil seguidores. Roberto, sou Marina Silva, da Silva em Associados. Marina, que honra! Vi sua premiação ontem, parabéns. Obrigada. Roberto, você tem interesse em uma matéria exclusiva sobre práticas antiéticas no mundo da consultoria empresarial? Tenho muito interesse. Com nomes, datas e evidências? Nossa, claro. Quando podemos conversar? Hoje às 2 da tarde. Estarei aí. A terceira ligação foi para o programa de rádio Economia Real, que tinha uma audiência enorme entre empresários. Gostaria de participar do programa de hoje? Perguntou a produtora depois que me identifiquei. Gostaria. Mas quero falar sobre um assunto específico. Como proteger sua empresa contra a concorrência desleal. Perfeito? Temos um slot às 4 da tarde. Aceito. Quando terminei as ligações, Carlos me olhava com uma mistura de admiração e preocupação. Marina, você está declarando guerra pública. Estou me defendendo publicamente. Sua família vai ficar furiosa. Minha família perdeu o direito de opinião quando decidiu me atacar. E se eles tentarem rebater? Com o quê? Mentiras? Vão tentar rebater evidências concretas com mentiras? Doutora Patrícia se aproximou. Marina, preciso te avisar.
Uma vez que essa história vire pública, não tem mais volta. Mesmo se você mudar de ideia depois. Não vou mudar de ideia. Tem certeza? Absoluta. Eduardo Mendes chegou às 9 da manhã em ponto. Era um jornalista experiente, de uns 45 anos, com caderno em punho e gravador ligado. Marina, obrigado por me receber. Pode me contar do que se trata essa história? Respirei fundo. Eduardo, eu descobri que minha irmã vem usando meu nome e meu trabalho para construir a reputação dela há mais de 5 anos. Relatei toda a história, desde as primeiras visitas de Beatriz ao meu escritório antigo até as revelações da noite anterior. Mostrei as evidências, gravações do sistema de segurança, e-mails de clientes, versões originais das metodologias com data de criação. Eduardo anotava freneticamente, fazendo perguntas técnicas, pedindo esclarecimentos. Marina, isso é uma matéria de capa. Você tem noção da dimensão do que está me contando? Tenho. E você está disposta a assumir publicamente essas acusações? Não são acusações, Eduardo. São fatos documentados. Ah? Posso falar com alguns dos clientes que foram enganados? Já entrei em contato com 3 deles. Todos concordaram em dar depoimento. 2 horas depois, Eduardo saiu do meu escritório com material suficiente para uma matéria explosiva. Marina, a revista sai quinta-feira, mas vou publicar uma versão online hoje à tarde. Perfeito! Mal Eduardo havia saído quando meu celular tocou. Era um número que eu reconheci. Beatriz. Marina, preciso falar com você. Urgente. Oi, Beatriz. Posso ir aí no seu escritório? Claro, mas não venha sozinha. Como assim? Traga papai junto. Assim conversamos todos de uma vez só. Marina, é isso ou nada, Beatriz? Tá bem. Estaremos aí em 1 hora. Desliguei e me virei para Carlos. Eles estão vindo. Você quer que eu fique? Quero que você e doutora Patrícia fiquem. Quero testemunhas de tudo que for dito aqui. Marina, disse a advogada. Lembre-se, não confirme nada que possa comprometer nossa posição legal. Ah, não vou confirmar. Vou apenas ouvir o que eles têm a dizer. Enquanto esperávamos, revisei mentalmente tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. A premiação, as humilhações, as revelações da minha mãe, a descoberta das evidências. Era como se uma vida inteira de submissão e aceitação tivesse desmoronado em uma única noite. Beatriz e meu pai chegaram exatamente 1 hora depois. Pelo intercomunicador da recepção, pude ouvir a surpresa na voz da minha recepcionista. Marina, tem um senhor Roberto Silva e uma senhora Beatriz Silva aqui. Dizem que são sua família. Pode mandá-los subir. Quando eles entraram na sala de reuniões, notei imediatamente a tensão em seus rostos. Beatriz estava claramente nervosa, mexendo com a bolsa. Meu pai tentava manter aquele ar de autoridade, mas eu percebia que ele estava desconfortável. Marina, meu pai começou. Precisamos resolver essa situação. Que situação, pai? Essa confusão toda. Essa briga entre vocês duas. Não é uma briga, pai. É uma tentativa de roubo. Beatriz se mexeu na cadeira. Marina, acho que você está exagerando. Estou exagerando? Peguei uma pasta que estava sobre a mesa. Beatriz, você gostaria de ver as gravações do sistema de segurança do meu antigo escritório? Ela empalideceu. Que gravações? As gravações que mostram você fotografando meus materiais de trabalho. Silêncio total na sala. Ou talvez você prefira ver os e-mails dos clientes que você enganou, dizendo que éramos sócias? Marina! Meu pai tentou intervir. Ou quem sabe você gostaria de explicar como desenvolveu metodologias idênticas às minhas, considerando que você nunca trabalhou na área antes de ganhar a empresa de presente? Beatriz começou a chorar. Marina, eu posso explicar. Pode? Então explica. Eu estava desesperada. A empresa que vocês me deram estava falindo. Eu não sabia o que fazer. E decidiu me roubar. Não foi roubo. Éramos irmãs. Eu pensei que... Você pensou que podia usar meu trabalho sem me avisar, mentir para clientes usando meu nome e ainda por cima me humilhar publicamente sempre que tivesse oportunidade?
Meu pai bateu o punho na mesa. Chega! Vocês duas são irmãs. Vamos resolver isso em família. Família? Levantei-me da cadeira. Pai, vocês perderam o direito de usar essa palavra quando decidiram me processar. Como você sabe disso? Porque minha mãe me contou. Beatriz olhou para nosso pai com pânico. Papai, você disse que ela não ia descobrir. Beatriz, cala a boca! Carlos e doutora Patrícia trocaram olhares significativos. Meu pai acabara de confirmar os planos deles. Então é verdade, disse eu. Vocês realmente estavam planejando me processar para forçar uma fusão das empresas. Marina, meu pai tentou um tom mais conciliador. Nós só queríamos uma solução que fosse boa para todos. Boa para quem, pai? Para mim, que perderia controle da empresa que construí sozinha? Ou para Beatriz, que ganharia acesso aos meus clientes e metodologias? Para a família. A família que nunca me apoiou? A família que riu dos meus sonhos? A família que não compareceu na minha formatura? Marina, isso é passado. É passado porque vocês querem que seja passado. Agora que descobriram que eu tenho dinheiro. Beatriz parou de chorar e me encarou. Marina, você sempre foi muito dramática. Dramática? Sim. Você sempre fez drama por tudo. Sempre se fez de vítima. Vítima? A raiva começou a ferver no meu peito. Beatriz, você literalmente roubou meu trabalho e ainda tem coragem de me chamar de dramática? Eu não roubei nada. Eu me inspirei. Se inspirou fotografando meus documentos sem permissão? Você nunca precisou de ajuda. Você sempre se achou independente demais para pedir ajuda da família. Pedir ajuda? Beatriz, toda vez que eu tentava compartilhar meus sucessos com vocês, era ignorada ou diminuída. Meu pai se levantou. Chega! Marina, você vai parar com esse drama agora mesmo. Ou o quê, pai? Você vai me deserdas? Vai fingir que eu não existo? Vocês já fazem isso há anos. Nós nunca fizemos isso. Não? Então por que quando eu contei que tinha aberto minha empresa, você disse que era apenas um freelance? Por que quando eu falava dos meus clientes vocês mudavam de assunto? Porque você exagerava. Exagerava? Pai, minha empresa fatura 12 milhões por ano. Eu tenho 42 funcionários. Eu fui finalista para o prêmio de empresário do ano. Em que parte disso eu exagerei? Silêncio. Vocês simplesmente se recusaram a acreditar que eu pudesse ser bem-sucedida. Continuei. E agora que não tem mais como negar, querem se apropriar do que eu construí. Marina, Beatriz tentou novamente. Nós podemos trabalhar juntas. Imagine só, 2 irmãs empresárias. 2 irmãs? Beatriz, você passou os últimos 5 anos me roubando e me humilhando. E agora quer que eu esqueça tudo isso? Pessoas mudam. Mudam? Ontem mesmo você disse na frente de dezenas de pessoas que eu não sabia qual era meu lugar. Eu não sabia quem você era. Exato. Você não fazia ideia de quem eu era porque nunca se interessou em saber. Carlos se levantou e sussurrou algo no ouvido de doutora Patrícia. Ela assentiu e começou a organizar alguns papéis. Marina, meu pai disse, nós viemos aqui para propor um acordo. Que tipo de acordo? Fusão das empresas. 50% para cada uma. Vocês seriam co-CEOs. 50%? Eu ri. Pai, minha empresa vale 20 vezes mais que a empresa dela. Mas vocês são irmãs. E daí? Isso significa que eu tenho que dividir o que construí sozinha com alguém que me roubou? Doutora Patrícia se aproximou e colocou alguns documentos na mesa. Senhor Roberto, senhora Beatriz, gostaria que dessem uma olhada nisto. O que é isso? Perguntou meu pai. Uma ação judicial por uso indevido de marca, concorrência desleal e apropriação indébita. Beatriz pegou os documentos com mãos trêmulas. Marina, você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Mas somos família. Família que me roubou, mentiu para meus possíveis clientes e planejou me processar. Meu pai leu por cima do ombro de Beatriz. Marina, isso é loucura. Você vai destruir sua própria irmã. Não, pai. Eu vou proteger minha empresa de alguém que tentou destruí-la.
E se nós entrarmos com uma ação contra você primeiro? Sorri. Tarde demais. Como assim tarde demais? Esta ação será protocolada em 2 horas. E mais, hoje à tarde toda essa história vai se tornar pública. Pública como? Revista Pequenas Empresas em Grandes Negócios. Blog Mundo dos Negócios. Programa de rádio Economia Real. O rosto de Beatriz perdeu toda a cor. Marina, você não pode fazer isso comigo. Posso e vou. Mas isso vai acabar com minha reputação. Deveria ter pensado nisso antes de usar minha reputação para construir a sua. Meu pai se levantou bruscamente. Marina, se você fizer isso, não terá mais família. A frase ecoou na sala como um ultimato. Pai? Respondi calmamente. Eu nunca tive família mesmo. Como você pode dizer isso? Porque família é quem te apoia, te ama incondicionalmente, vibra com seus sucessos. Vocês fizeram o oposto disso durante anos. Nós sempre te amamos. Não, pai. Vocês amaram a ideia de mim que vocês tinham na cabeça. A filha fracassada que aceitaria qualquer migalha de atenção. Levantei-me e caminhei até a janela. Mas essa Marina morreu ontem à noite. A Marina que está aqui hoje não aceita ser tratada como inferior, não aceita ser roubada e não aceita chantagem emocional. Virei-me para encará-los. Então aqui está a minha proposta. Vocês param com essa palhaçada do processo? Beatriz para de usar meu nome e meu trabalho. E talvez, apenas talvez, eu considere não tornar essa história pública. E se nós não aceitarmos? Perguntou Beatriz. Então vocês vão descobrir o que acontece quando se mexe com alguém que tem recursos para se defender. O silêncio na sala era tenso. Pude ver meu pai e Beatriz trocando olhares desesperados. Marina, meu pai tentou uma última vez. Você realmente vai fazer isso com sua própria família? Pai, vocês que fizeram isso comigo primeiro. Eu só estou respondendo na mesma moeda. Mas nós podemos resolver isso. Não, não podemos. Porque vocês só vieram aqui hoje porque descobriram que eu tenho poder para me defender. Se eu fosse a mesma Marina de sempre, vocês teriam me processado e tomado minha empresa. Beatriz começou a chorar novamente. Marina, por favor. Beatriz, você teve 5 anos para me contar a verdade. 5 anos para parar de usar meu nome. 5 anos para me tratar com respeito. Eu não sabia como... Não sabia como parar de me roubar? Não é isso. É exatamente isso. Olhei para o relógio na parede. Vocês têm 10 minutos para decidir. Ou vocês aceitam se afastar definitivamente da minha vida profissional, ou isso vira uma guerra pública. E se escolhermos a primeira opção? Perguntou meu pai. Então eu não torno a história pública, mas também não quero mais contato com vocês. Marina, nada de Marina. Vocês fizeram suas escolhas. Agora eu estou fazendo as minhas. Carlos se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Marina, tem certeza disso? Olhei para minha família. Meu pai com cara de quem havia perdido o controle da situação, Beatriz chorando e se fazendo de vítima. E percebi uma coisa. Eu não sentia mais dor. Não sentia mais raiva. Sentia apenas... libertação. Tenho certeza absoluta. Tempo esgotado, anunciei. Qual é a decisão de vocês? Meu pai e Beatriz se entreolharam em pânico. O silêncio na sala era pesado, carregado de anos de mágoa e uma tensão que finalmente havia chegado ao limite. Marina, meu pai começou com a voz embargada. Você realmente vai fazer isso conosco? Pai, eu não estou fazendo nada com vocês. Estou me defendendo. Beatriz limpou as lágrimas e me encarou. Tá bem. Eu aceito me afastar da sua vida profissional. Completamente? Sim. Não vou mais usar seu nome, não vou mais mencionar qualquer conexão entre nossas empresas. E os clientes que você enganou? Eu vou entrar em contato com eles e esclarecer que não temos parceria. E minha metodologia? Vou parar de usar. Meu pai assentiu relutantemente. E eu cancelo qualquer plano de processo contra você. Ótimo. Olhei para a doutora Patrícia. Doutora, prepare um termo de compromisso com tudo que foi acordado aqui.
Quero assinaturas hoje mesmo. Já estou preparando. Ela respondeu, digitando rapidamente no laptop. Beatriz se levantou da cadeira, visivelmente derrotada. Marina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para minha irmã. Realmente olhei. Vi uma mulher de 31 anos que havia construído sua carreira em cima de mentiras e agora estava enfrentando as consequências. Não, Beatriz. Eu não te odeio. Não? Não. Na verdade, eu sinto pena de você. Pena? Você teve todas as oportunidades que eu tive que conquistar sozinha. Teve apoio, teve amor incondicional, teve uma empresa de presente e, mesmo assim, precisou me roubar para se manter relevante. Beatriz baixou o olhar. Eu sempre tive medo de não ser boa o suficiente. E decidiu compensar isso sendo desonesta. Eu pensei que se eu conseguisse alguns sucessos iniciais, depois conseguiria me manter sozinha. Mas não conseguiu. Não. Sabe por quê? Ela me olhou esperando a resposta. Porque sucesso construído em cima de mentira não é sustentável. Uma hora a verdade aparece. Meu pai, que havia ficado em silêncio durante nossa conversa, finalmente falou. Marina, e nós? Como fica a nossa relação? Que relação, pai? Somos pai e filha. Biologicamente, sim, mas relacionamento se constrói com respeito, apoio, amor verdadeiro, não com interesse financeiro. Isso não é justo. Justo? Levantei a voz pela primeira vez na reunião. Pai, onde estava a justiça quando vocês riram dos meus sonhos? Onde estava a justiça quando não compareceram na minha formatura? Onde estava a justiça quando planejaram me processar para roubar minha empresa? Ele não respondeu. Vocês tiveram 33 anos para ser uma família de verdade comigo. Escolheram não ser. Mas agora podemos recomeçar. Não, pai. Não podemos. Porque vocês só querem recomeçar agora que descobriram que eu tenho dinheiro. Não é só por isso. É sim. Se minha empresa tivesse falido, se eu estivesse passando dificuldades, vocês estariam aqui hoje? Silêncio. A resposta está no seu silêncio. Doutora Patrícia se aproximou com os documentos impressos. O termo de compromisso está pronto. Preciso que todos assinem. Beatriz e meu pai leram rapidamente e assinaram sem contestar. Eles sabiam que não tinham alternativa. Pronto, disse meu pai, entregando o documento assinado. Agora você não vai tornar isso público, certo? Certo. E nossa família? Não temos uma família, pai. Nunca tivemos. Marina, vocês podem sair agora. Tenho uma empresa para tocar. Beatriz hesitou na porta. Marina, se um dia eu conseguir consertar tudo isso, se eu conseguir me tornar uma pessoa melhor, você me daria uma segunda chance? Olhei para ela por um longo momento. Beatriz, eu passei anos dando segundas chances para vocês. Centenas delas. Vocês desperdiçaram todas. Mas talvez... Não existe talvez. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com as consequências. Depois que eles saíram, fiquei sozinha na sala de reuniões com Carlos e doutora Patrícia. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era tenso. Era... tranquilo. Marina, disse Carlos. Como você está se sentindo? Livre. Livre como? Como se um peso gigante tivesse sido tirado das minhas costas. Era verdade. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia completamente em paz comigo mesma. Você não se arrepende de nada? Perguntou doutora Patrícia. Do quê? De me defender? De proteger minha empresa? De recusar ser roubada pela própria família? De romper definitivamente com eles. Doutora, eu não rompi com eles. Eles romperam comigo há muito tempo. Eu só parei de fingir que ainda existia um relacionamento. Meu celular tocou. Era minha mãe. Marina, eu soube do que aconteceu. Soube como? Seu pai me ligou. Ele está muito chateado. Imagino. Marina, você realmente não vai dar uma chance para eles? Mãe, eles tiveram todas as chances do mundo. Mas agora eles entenderam. Entenderam o quê? Que eu tenho dinheiro? Que eu posso me defender?
Isso não é entender, mãe. Isso é oportunismo. Marina. Mãe, ontem você me contou toda a verdade porque viu que era a coisa certa a fazer. Você me deu a informação que eu precisava para me defender. Sim, por isso eu te respeito. Você fez a escolha certa quando importava. E seu pai e Beatriz? Fizeram as escolhas erradas quando importava. Repetidas vezes. Eles podem mudar? Podem. Mas não na minha vida. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com sua energia característica. Pessoas construindo sonhos, lutando por objetivos, superando obstáculos. Como eu havia feito. Carlos, disse, me virando para meu sócio. Lembra da nossa conversa de ontem? Sobre a reunião com Ricardo Tavares? Lembro. Quero que você prepare uma apresentação completa da nossa empresa. Metodologias, resultados, planos de expansão, tudo. Por quê? Porque tenho a sensação de que ele vai nos fazer uma proposta interessante. Que tipo de proposta? O tipo que pode transformar a Silva em Associados em uma empresa ainda maior. Carlos sorriu. Marina, você sabe que tipo de proposta empresas como a Tavares em Associados fazem? Sei. Aquisição. E você estaria disposta a vender? Depende dos termos. Mas se for uma oportunidade de crescer ainda mais, de impactar mais empresários, de construir algo ainda maior, por que não? Doutora Patrícia organizou seus documentos. Marina, posso te dar um conselho? Claro. Você fez a coisa certa hoje. Sei que foi difícil, mas você se defendeu de forma apropriada e proporcional. Obrigada. E mais, você provou que é possível ser bem-sucedida sem comprometer sua integridade. Como assim? Você poderia ter destruído publicamente sua irmã. Tinha evidências para isso. Mas escolheu dar a ela uma chance de se redimir discretamente. Tinha razão. Eu poderia ter tornado aquela história pública e acabado com a reputação de Beatriz no mercado. Mas não fiz isso. Dei a ela a oportunidade de corrigir seus erros sem exposição. Marina, disse Carlos, você percebe que hoje você se tornou uma pessoa diferente? Como assim? A Marina de ontem ainda buscava a aprovação da família. A Marina de hoje não precisa da aprovação de ninguém. É verdade. Como se sente com essa mudança? Pensei na pergunta. Como me sentia sendo finalmente livre da necessidade de aprovação? Como me sentia sabendo que havia me defendido adequadamente? Como me sentia sendo uma empresária respeitada que não precisava se diminuir para ninguém? Me sinto como eu deveria ter me sentido a vida inteira. Como é isso? Poderosa. No controle. Digna de respeito. 3 dias depois, a reunião com Ricardo Tavares aconteceu. Como eu havia previsto, ele fez uma proposta de aquisição. Tavares em Associados queria comprar a Silva em Associados por um valor que me deixaria financeiramente independente para o resto da vida. Mas mais do que o dinheiro, a proposta incluía algo que me interessava muito mais. Eu me tornaria diretora de inovação da Tavares em Associados, responsável por expandir minha metodologia para o mercado internacional. Marina, disse Ricardo durante a reunião, sua empresa é exatamente o que precisamos para crescer no segmento de PMS. E você tem o perfil de liderança que buscamos. E eu continuaria envolvida na operação? Completamente. Na verdade, você lideraria a criação de uma nova divisão da empresa. Aceitei a proposta. A venda foi finalizada em 2 meses. No dia da assinatura do contrato, estava na mesa da diretoria da Tavares em Associados, cercada por alguns dos empresários mais influentes do país. Carlos continuou como meu vice-diretor na nova divisão. Todos os nossos funcionários foram mantidos, com aumentos salariais e melhores benefícios. Marina, disse Ricardo após assinarmos todos os documentos. Bem-vinda à família Tavares. Família. A palavra não me machucou como costumava machucar. Obrigada, Ricardo. Estou animada para começar. Tenho certeza de que faremos história juntos. E fizemos. Em 1 ano, nossa divisão de PMS se tornou a mais lucrativa da Tavares em Associados.
Expandimos para a Argentina, Chile e Uruguai. Minha metodologia estava sendo aplicada em mais de 1.000 empresas em toda a América Latina. Recebi convites para palestrar em conferências internacionais. Universidades começaram a usar minha metodologia como caso de estudo. Revistas especializadas me colocaram entre as 50 empresárias mais influentes do continente. E o mais importante, eu estava feliz. Realmente feliz. Durante esse período, minha família tentou contato algumas vezes. Meu pai mandou mensagens no meu aniversário. Beatriz tentou me ligar no Natal. Minha mãe enviou flores quando a notícia da venda da empresa saiu nos jornais. Mas eu não respondi. Não por raiva ou rancor, mas simplesmente porque não sentia necessidade. Eles eram parte do meu passado. Um passado que eu havia superado completamente. 1 ano e meio depois da premiação que mudou minha vida, eu estava no meu novo escritório, agora no 40º andar de um edifício na Faria Lima, quando recebi uma ligação inesperada. Marina Silva? Sim. Aqui é da revista Forbes Brasil. Gostaríamos de incluí-la na nossa lista das mulheres mais poderosas do país. Mulheres mais poderosas do país. Eu, a menina que estudava em biblioteca pública porque não tinha dinheiro para comprar livros. Seria uma honra. Ótimo. Podemos agendar uma entrevista? Claro. Quando desliguei o telefone, me levantei e caminhei até a janela do escritório. Lá embaixo, São Paulo se estendia até o horizonte. Uma cidade de sonhadores, de lutadores, de pessoas que não aceitavam limitações. Como eu. Peguei meu celular e liguei para Carlos. Carlos, adivinha. O quê? Forbes Brasil. Lista das mulheres mais poderosas do país. Marina, isso é incrível! Parabéns! Obrigada. Como você está se sentindo? Grata. Grata? Sim. Grata por ter tido a coragem de me defender. Grata por ter descoberto que eu não precisava da aprovação de ninguém para ser bem-sucedida. E sua família? O que tem eles? Você não sente falta? Pensei na pergunta. Sentia falta do que nunca tive? Sentia falta de um amor condicional? Sentia falta de ser menosprezada e roubada? Não, Carlos. Não sinto falta. Nenhuma? Nenhuma. Eles me deram um presente sem querer. Que presente? Me forçaram a descobrir que eu sou mais forte do que imaginava. E isso vale mais que uma família? Carlos, família não é quem divide seu sangue. Família é quem te apoia, te respeita, vibra com seus sucessos. E quem é sua família agora? Olhei ao redor do escritório. Via meus funcionários trabalhando com dedicação. Pensava em Carlos, que estava comigo desde o início. Em doutora Patrícia, que me defendeu quando precisei. Em Ricardo Tavares, que acreditou no meu potencial quando outros duvidaram. Minha família são as pessoas que escolhi ter na minha vida. E que me escolheram de volta. E isso te faz feliz? Isso me faz completa. 2 anos se passaram. A divisão de PMEs da Tavares em Associados se tornou uma referência mundial. Eu palestrava em Harvard, Stanford, Wharton. Minha metodologia era ensinada em dezenas de universidades. Comprei uma casa na Granja Viana, com jardim, piscina e uma biblioteca enorme. Aos fins de semana, recebia Carlos e sua família, alguns funcionários próximos, amigos que havia feito ao longo da jornada. Era a família que eu havia escolhido. Em uma dessas reuniões de domingo, estava preparando um churrasco quando Carlos se aproximou. Marina, posso te contar uma coisa? Claro. Eu encontrei sua irmã na semana passada. Parei de temperar a carne. Encontrou onde? Em um evento de networking. Ela estava tentando conseguir clientes para a consultoria dela. E como ela está? Mal. A empresa dela praticamente faliu. Ela perdeu quase todos os clientes depois que parou de usar seu nome. Entendo. Ela perguntou sobre você. O que você disse? Que você está bem. Muito bem. E ela disse alguma coisa? Disse que se arrepende de tudo, que gostaria de ter uma chance de pedir desculpas pessoalmente. Voltei a temperar a carne, pensando na informação. E você? Quer dar essa chance para ela? Carlos, você conhece a história do escorpião e da rã? Não.
O escorpião pede para a rã levá-lo nas costas para atravessar o rio. A rã recusa, com medo de ser picada. O escorpião argumenta que não a picaria porque eles dois morreriam afogados. A rã concorda em ajudar. No meio do rio, o escorpião pica a rã. Enquanto ambos afundam, a rã pergunta por que ele fez isso. O escorpião responde: "É minha natureza." Entendi. Beatriz é o escorpião. Roubar, mentir, se aproveitar dos outros é a natureza dela. Se eu der uma segunda chance, ela vai fazer de novo. Você tem certeza? Absoluta. Algumas pessoas mudam, Carlos. Outras apenas ficam mais espertas em esconder quem realmente são. E seu pai? Meu pai me apoiaria se eu fosse pobre? Provavelmente não. Então por que eu deveria valorizar o apoio dele agora que sou rica? Carlos assentiu. Faz sentido. Sabe qual é a diferença entre mim e eles? Qual? Eles só me amavam quando eu era útil. Eu os amava incondicionalmente. Passado? Passado. Hoje eu só amo quem me ama de volta. E isso não te faz uma pessoa mais dura? Faz-me uma pessoa mais inteligente. 3 anos depois daquela noite no Copacabana Palace, eu estava em Nova York, no palco do Madison Square Garden, palestrando para 8.000 empresários de todo o mundo. Meu nome é Marina Silva. Comecei minha fala. E eu quero contar para vocês sobre a noite que mudou minha vida. Relatei toda a história. A premiação, as humilhações, as descobertas, o confronto final. Falei sobre como aprendi que sucesso sem integridade é insustentável. Como descobri que família é quem escolhemos, não quem compartilha nosso DNA. Algumas pessoas vão tentar diminuir vocês, disse para a plateia. Às vezes, essas pessoas serão as mais próximas de vocês. Familiares, amigos, cônjuges. Pausa dramática. Quando isso acontecer, lembrem-se de uma coisa. Vocês não precisam da aprovação de ninguém para ser bem-sucedidos. Vocês só precisam da própria determinação. Aplausos ecoaram pelo ginásio. E lembrem-se também, pessoas que realmente os amam vibram com seus sucessos. Pessoas que não os amam tentam se apropriar dos seus sucessos. Mais aplausos. Escolham estar cercados pelo primeiro tipo. Quando terminei a palestra, havia uma fila enorme de pessoas querendo conversar comigo. Empresários, estudantes, outros palestrantes. Mas a pessoa que mais me chamou a atenção era uma jovem de uns 25 anos, que esperou todos passarem para falar comigo. Marina, obrigada pela palestra. Foi um prazer. Eu queria te contar que sua história me inspirou a tomar uma decisão importante. Que decisão? Terminar meu relacionamento. Meu namorado sempre me diminuía. Dizia que meus sonhos eram grandes demais, que eu deveria ser mais realista. Hoje eu entendi que ele não me amava. Ele amava a ideia de me manter pequena. Sorri. E agora? Agora vou construir meu próprio império. E só vou me cercar de pessoas que vibram comigo. Perfeito. Ela se afastou, e pensei no quanto nossa história se conecta com outras histórias. Quantas pessoas passam a vida inteira buscando a aprovação de quem não merece? Quantas pessoas se mantêm pequenas para não incomodar outros? Naquela noite, no hotel em Manhattan, liguei para Carlos. Como foi a palestra? Incrível. 8.000 pessoas, Carlos. Nossa! E como você se sentiu? Plena. Plena como? Como se finalmente estivesse no lugar que sempre pertenci. Que lugar é esse? No controle da minha própria vida. E era verdade. Eu estava exatamente onde sempre deveria ter estado. Sendo respeitada pelo que construí, cercada por pessoas que me amavam genuinamente, vivendo sem precisar da aprovação de ninguém. 5 anos depois da premiação, recebi um convite inesperado. Era para ser palestrante principal no mesmo evento onde tudo começou, o Prêmio Empresário do Ano. Dessa vez, eu era a convidada de honra. Na noite do evento, cheguei ao Copacabana Palace dirigindo meu próprio carro, um Tesla Modelo S que havia comprado para celebrar meu 38º aniversário. Vesti um blazer azul marinho da Armani e entrei pelo mesmo saguão onde, 5 anos antes, havia sido tratada como uma intrusa. Agora,
era recebida como uma celebridade. Marina Silva. O apresentador do evento, o mesmo de 5 anos atrás, me cumprimentou efusivamente. Que honra tê-la conosco. O prazer é meu. Sua trajetória é inspiradora. De finalista do prêmio a palestrante principal em 5 anos. Foram 5 anos intensos. E sua família? Eles devem estar muito orgulhosos. A pergunta me pegou de surpresa. Por um segundo pensei em mentir, em dar uma resposta politicamente correta. Mas decidi pela verdade. Na verdade, eu não tenho mais contato com minha família biológica. Ah, entendo. Mas tenho uma família incrível de pessoas que escolhi para estar na minha vida. Ele pareceu desconfortável com minha honestidade, então mudou de assunto. Durante o coquetel que antecedeu minha palestra, várias pessoas se aproximaram para conversar. Empresários, jornalistas, outros palestrantes. Todos me tratavam com respeito genuíno. Foi quando vi uma figura familiar do outro lado do salão. Era minha mãe. Ela me viu também, e após alguns segundos de hesitação, caminhou na minha direção. Marina. Mãe, você está linda. Obrigada. Posso conversar com você por alguns minutos? Olhei ao redor. Havia muitas pessoas esperando para falar comigo, mas algo na expressão dela me convenceu. 5 minutos. Nos afastamos para um canto mais reservado. Marina, eu vim aqui especificamente para te ver. Como você conseguiu o convite? Comprei. Custou muito caro, mas eu precisava falar com você. Sobre o quê? Sobre como estou orgulhosa de você. Mãe, deixa eu terminar. Eu assisti sua palestra no TED Talks. Li suas entrevistas. Acompanho seu sucesso pelos jornais. E? E eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Que você sempre foi extraordinária. E que nós fomos burros demais para ver. Silêncio. Marina, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas... Você poderia me perdoar? Olhei para minha mãe. Ela havia envelhecido nos últimos 5 anos. Tinha mais rugas, cabelos mais grisalhos, uma expressão mais cansada. Mãe, eu te perdoei há muito tempo. Perdoou? Sim. Perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar. Significa parar de carregar raiva no coração. E nós podemos tentar reconstruir nossa relação? Mãe, isso não seria justo comigo. Por quê? Porque você só quer uma relação comigo agora que eu sou bem-sucedida. Se eu tivesse falhado, você estaria aqui? Ela não respondeu. Sua resposta está no seu silêncio. Marina, as pessoas podem mudar. Podem. Mas eu não preciso esperar para ver se vocês vão mudar. Eu já construí uma vida completa sem vocês. Mas somos família. Não, mãe. Vocês são parentes. Família é diferente. Vi lágrimas se formando nos olhos dela. Eu te amo, Marina. Eu sei. E eu também te amo. Mas amor não é suficiente quando não há respeito. E não há como reconquistar seu respeito? Mãe, vocês tiveram 33 anos para me respeitar. Escolheram não fazer isso. Agora eu escolho viver sem precisar do respeito de vocês. Ela assentiu, claramente derrotada. Marina, posso te fazer uma última pergunta? Pode. Você é feliz? Sorri. Mãe, eu sou mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. Mesmo sem nós? Especialmente sem vocês. Ela se afastou sem dizer mais nada. Vi quando saiu do salão, os ombros curvados pela tristeza. E eu não senti nada. Nem tristeza, nem culpa, nem alívio. Apenas paz. Marina? Alguém tocou meu ombro. Era o apresentador. Está na hora da sua palestra. Estou pronta. Subi ao palco onde, 5 anos antes, havia recebido minha primeira premiação importante. Agora, estava ali como palestrante principal para falar sobre liderança, inovação e superação. Boa noite? Comecei, olhando para as 600 pessoas na plateia. Há 5 anos eu estava sentada ali no fundo deste mesmo salão, sendo tratada como uma intrusa. Risos da plateia. Hoje, estou aqui como prova de que as pessoas que tentam nos diminuir não definem nosso valor. Nós definimos nosso próprio valor.
Aplausos. E quero deixar uma mensagem para qualquer pessoa que esteja assistindo esta palestra e se sentindo pequena, menosprezada ou subestimada. Pausa dramática. Vocês não precisam da aprovação de ninguém para brilhar, nem mesmo da própria família. Mais aplausos. Construam suas próprias famílias. Cerquem-se de pessoas que vibram com seus sucessos e nunca, jamais, se diminuam para caber no mundo pequeno que outros criaram para vocês. A plateia se levantou em uma ovação que durou 3 minutos. Quando saí do palco, me senti completamente realizada. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Eu havia me tornado exatamente quem sempre sonhei ser. Uma mulher poderosa, respeitada, independente e genuinamente feliz. E não havia precisado da aprovação de ninguém para chegar lá. Na saída do evento, meu motorista me esperava. Quando entrei no carro, peguei meu celular e vi uma mensagem de Carlos. Assistimos sua palestra online. Você arrasou. Estamos orgulhosos de fazer parte da sua família escolhida. Sorri e respondi. Obrigada por fazerem parte da minha jornada. Vocês são meu maior tesouro. Enquanto o carro percorria as ruas de Copacabana em direção ao aeroporto, refleti sobre os últimos 5 anos. Havia perdido uma família biológica que nunca realmente me amou. Mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso, a certeza de que eu era digna de amor e respeito, e a coragem de aceitar apenas relacionamentos que me oferecessem essas duas coisas. No avião de volta para São Paulo, abri meu laptop e comecei a escrever. Havia decidido transformar minha história em um livro. O título seria Família Escolhida. Como descobri que mereço ser amada. Porque essa era a maior lição que eu havia aprendido. Não precisamos aceitar o amor que nos oferecem. Podemos escolher ser amadas da forma que merecemos. E eu merecia ser amada completamente, respeitada incondicionalmente e apoiada genuinamente. Agora eu tinha tudo isso, com pessoas que escolhi e que me escolheram de volta. E isso, descobri, vale mais do que qualquer fortuna do mundo.